Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo de volta ao canal. Se você é novo aqui também, seja bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever para não perder nada das novidades que a gente coloca aqui toda semana. E, gente, meu nome é Rosilene, tá? Eu sou enfermeira. Eu tenho feito algumas aulas para vocês, para ajudar os estudantes de enfermagem, também para aqueles que estão estudando para, de repente, um concurso, alguma coisa. E estou colocando os conteúdos de revisão das matérias de enfermagem, tá? A gente está aqui nos cuidados intensivos, né? Nessas aulas de cuidados intensivos. E hoje o tema é sobre choque e alguns tipos de choque, os tipos de choque, né? Tá bom? Lembrando, gente, só um adendo aqui para vocês, que hoje é a aula 1. Se eu for falar tudo para vocês sobre esse tema choque, vai ficar muita coisa, muito cansativo o vídeo, tá? Então eu vou postar a parte 1 hoje para vocês e aí fiquem ligados que logo eu vou postar a parte 2, tá bom? Então vamos comigo para outra tela. Então, pessoal, vamos lá. Vamos definir aqui para vocês entenderem os conceitos gerais de choque, tá bom? Que ele é caracterizado por uma síndrome clínica, tá? Muito complexa até, por um desequilíbrio entre oferta de oxigênio, né? E o consumo, tá bom? Então, a troca gasosa, nesse caso, fica prejudicada e há um aumento da demanda de oxigênio. O nosso corpo, o pulmão e todos os outros órgãos pedem mais oxigênio nesse caso. Há uma condição de hipoperfusão, tá? Então, em suma, o choque é um estado de hipoperfusão tecidual, tá? Vamos lá para a próxima tela. Então, aqui. Devido à hipoperfusão, tá? Há uma queda de energia celular. A mitocôndria, né, no caso, ela não consegue realizar ATP, que é a energia, né, liberação de energia para o corpo, enfim, para as células, né? E aí, gente, começa a ter a produção anaeróbica de energia, tá? Quando você vai lá na bioquímica, tem a liberação do piruvato, né? E o piruvato é convertido no ácido lático, tá? Então, produção de energia anaeróbica é igual a produção de ácido lático, o que leva à morte celular. Então, aqui nós vamos iniciar as fases do choque, né? Tem algumas fases e nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. Então, tem aqui a hipoperfusão, tá? Essa é a fase inicial. O que acontece? Há um débito cardíaco diminuído, há uma pressão arterial também diminuída, tá? O desequilíbrio entre a oferta e o consumo de oxigênio vai causar a produção de ácido lático e, consequentemente, já vai entrar na fase 2. Praticamente, eu sei que eu repeti, né, o slide, mas por quê? Porque isso daqui, essa fase inicial, já é a progressão do choque, tá? Então, vamos para a fase 2. A fase 2 é a fase compensatória, tá? Ela ocorre devido a uma resposta neural. Então, aqui, por exemplo, a queda de... Vou explicar para vocês direitinho. Os mecanorreceptores, eles reconhecem a queda da pressão arterial e ele ativa as catecolaminas, que é noradrenalina, adrenalina e dopamina, tá? Elas vão agir nos órgãos-alvo para, primeiro, aumentar a frequência cardíaca, aumentar a contratilidade miocárdia, a vasoconstrição e o aumento da pressão arterial. Também, lá nos rins, na glândula adrenal, onde fica em cima dos rins, as glândulas que secretam hormônios em cima do rim, que aqui nesse desenho não tem, vai ter uma resposta química. Então, assim, não só a resposta neural, né, que vai ativar, mas uma resposta química que vai balancear aqui o aumento da pressão e a vasoconstrição, tá bom? Devido à liberação da renina pelos rins, né, que ativa o sistema renina, angiotensina e aldosterona. Tudo isso aqui vai agir na pressão arterial e na vasoconstrição, tá? Para poder compensar essa hipoperfusão, ok? E aí, nessa fase, pessoal, a gente tem um paciente que ele vai estar com uma pressão arterial normal. Nessa primeira fase, a segunda fase, no caso, a fase compensatória, devido à vasoconstrição, aumento da contratilidade, liberação, né, do sistema renina, angiotensina e aldosterona, tudo isso vai manter a pressão arterial do nosso paciente normal,
tá? Porém, ele vai estar taquicárdico, taquipneico, tá? Essa taquipneia visa compensar a acidose por conta do ácido lático. Então, ele vai deixar o ambiente mais alcalino, tá bom? A queda da diurese, tá? Uma leve confusão no sistema, nível de consciência, ele vai estar um pouco confuso. E a pele fria e pegajosa, tá? Ele vai estar, assim, tendo um quadro aí de hipotermia também. Então, tem que ficar de olho, tá? O desvio de sangue nessa fase ocorre para os órgãos vitais, ou seja, vai tirar lá da periferia, né? A hipoperfusão tecidual da periferia e vai para os órgãos vitais, que é pulmão, coração, os rins, para fazer essa compensação inicial aí. Vamos lá para a fase 3. A fase progressiva, tá bom? Fase progressiva do choque, pessoal. Tudo já começa a ficar um pouco mais deteriorado, tudo já começa a ficar mais grave, né? Então, aqui a gente vai ter uma hipoperfusão tecidual mais generalizada, ou seja, não vai ser só na periferia, vai ser também os órgãos vitais, tá? A acidose, ela vai estar aumentada, então, assim, provavelmente, o ácido lático, ele vai estar muito mais presente, né? E, gente, aqui a gente já começa a ver uma falência do débito cardíaco, né? O coração, ele já começa a diminuir, já começa a mandar pouco sangue oxigenado de volta para o corpo, tá? Então, devido a esse débito cardíaco diminuído, há uma falência generalizada dos órgãos, como eu falei para vocês, né? É tecidual generalizada, não só da periferia, mas os órgãos que estavam sendo bem oxigenados aqui na fase compensatória, já não vai estar na terceira fase, que é a fase progressiva. Nesse caso, o paciente, ele vai estar com a pressão arterial diminuída, então isso daí já é um sinal de gravidade. A frequência cardíaca dele vai estar aumentada, aqui ó, setinha para cima, né? Vai estar aumentada, então assim, ele vai estar taquicárdico, tá? Ele vai estar taquipneico, ou seja, a respiração vai estar acima de 20, provavelmente 23, 22, 25, 26, enfim. Tem os parâmetros certinho, tá? E na ausculta, quando você vai fazer o exame físico desse paciente, vai estar com crepitação lá na ausculta, você vai auscultar os pulmões, vai estar crepitante, tá? Nessa fase também, devido à acidose, devido ao débito cardíaco diminuído e hipoperfusão, ele vai começar a apresentar na pele as petequias, que são manchinhas vermelhas, né? Na pele. Isso daí já é um sinal de agravamento do choque. A oligúria, diminuição da diurese, e o nível de consciência dele já vai estar assim, bem mais baixo, tá? Aí a gente tem que ver lá na escala de coma de Glasgow, abaixo de 8, o paciente tem que ser entubado, tá? Bom, nessa fase, gente, ela tem que ser instalada o tratamento. Você tem que reconhecer os sintomas de choque, já o agravamento, a fase progressiva, e fazer o reconhecimento para tratamento. É a última chance, tá? É a última chance que o paciente vai ter para restabelecer a vida dele aqui, na fase 3 progressiva. Porque passou disso, ele já entra para a fase 4, que é a fase refratária. Nessa fase, então, o paciente, ele vai estar apresentando esses sintomas, ó. Sintomas não, vai estar assim, né? O sistema dele vai estar com destruição maciça das células, né? A morte celular vai ser inevitável. Ele vai estar com uma disfunção multissistêmica, ou seja, insuficiência cardíaca, isquemia cerebral, aquela coisa pode ter do AVC, né? Pode ter um pedacinho do cérebro dele lá que já vai estar com uma isquemia. Ele vai estar hipotenso e uma hipotensão refratária aos medicamentos, ou seja, os vasoconstritores, né, adrenalina, as catecolaminas que eu falei aquela hora, que podem ser também infundidas no paciente, elas não vão ter mais efeito, não tem mais efeito nenhum. Por mais que seja alta dose, não vai adiantar nada. A anúria, gente, ele não vai estar fazendo mais xixi nenhum, não vai estar com uma diurese 0, mas também tem os parâmetros para a gente saber quando é anúria, tá bom? Em tantas horas, abaixo de X ml, tá? Complicações infecciosas, tá? Devido ao alto teor ácido, ele pode
desenvolver infecções, tá? Uma redução do sistema nervoso simpático. Então, o sistema nervoso simpático não vai mais estimular o coração, os pulmões, os outros órgãos, e ele vai ter uma falência circulatória, uma falência generalizada dos órgãos. Todos eles vão começar aos poucos a parar, até que ele entra em óbito, tá? Então, gente, por isso que é muito importante você que trabalha ou quer trabalhar, ou você que observa as pessoas, né, doentes, se ele tá aqui já na fase progressiva com esses sintomas, principalmente a queda de pressão, ele tava com uma pressão boa aqui, né? A pressão tá normal, mas ele tava com esses outros sintomas, você já fica em alerta para que nessa fase já esteja instalado o tratamento, né? Você como enfermeiro ou futuro enfermeiro vai ter que fazer esse raciocínio, né? Que não pode chegar até essa fase progressiva, porque passou daqui, você reconheceu os sintomas e já chegou aqui, é muito rápido, tá? É muito rápido chegar nessa fase. Então, a gente tem que ficar de olho. E aqui, um pouquinho para finalizar essa aula, eu vou explicar sobre os tipos de choque, tá? A gente tem aqui, atualmente, 4 tipos de choque e eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles, tá? O hipovolêmico, pessoal. O hipovolêmico é a perda excessiva de volume de líquidos, né? Seja sangue ou por uma desidratação severa, por exemplo, ou uma queimadura. A pessoa com queimadura muito grave, de grau mais elevado, pode sofrer uma severa desidratação e pode perder líquidos. Então, é bem perigoso entrar em choque hipovolêmico. Choque cardiogênico, o nome próprio já diz, né? Quando aqui está relacionado ao coração e ele é incapaz de bombear o sangue adequadamente, né, para o corpo. Ele está frequentemente, pessoal, relacionado ao infarto agudo do miocárdio e à insuficiência cardíaca. Se vocês olharem nessa playlist que eu falei para vocês, vai ter vídeo sobre insuficiência cardíaca, tá bom? Choque obstrutivo. Então, você lembra da palavra obstrutiva e é uma obstrução física do fluxo de sangue. Por exemplo, uma embolia pulmonar ou tamponamento cardíaco. Nessas duas condições pode haver o choque obstrutivo, tá? No choque distributivo, nós temos 3 subfases também, né? O distributivo, pessoal, ele tá relacionado à distribuição de sangue nos tecidos de forma inadequada. Então, por exemplo, não tá chegando sangue suficiente, tá? Diferente desse, que há uma obstrução física mesmo, tá? Tem lá e pode haver uma isquemia, pode haver uma embolia, devido a uma embolia, né? Mas aqui não, aqui é a distribuição inadequada, tá? E tem 3 classes, vamos lá. O choque anafilático. Você já deve ter ouvido falar de pessoas que têm alergias muito severas a algumas comidas, por exemplo, crustáceos, né? E aí acaba sofrendo edema de glote, aquela coisa que a pessoa fica assim, toda inchada, a boca inchada, olho inchado, até as orelhas, prende a respiração da pessoa, porque incha tudo lá dentro, né, na garganta. Então, esse tipo é um choque anafilático. O choque neurogênico, tá? Quando há uma lesão no sistema nervoso central, e aí há perda de tônus vascular e hipotensão. Quando perde o tônus vascular, quer dizer que há vasodilatação, né? Então, aquela coisa das artérias se contraírem, das válvulas das veias também mandar o coração de volta, tudo isso começa a ficar mais relaxado, né? E aí, a hipotensão, no caso que é a queda de pressão arterial, vai também ocasionar o choque neurogênico, é decorrente a um dos sintomas, tá? Choque cético. O choque cético, ele tá muito relacionado a uma infecção grave, tá? Devido a uma alta resposta inflamatória, né, do sistema, algum micro-organismo entrou e o corpo começou a combater, né, e aí a resposta inflamatória vai acabar causando a falência circulatória, tá? Bom, gente, esse é o último slide. Por que eu parei por aqui? Porque no próximo vídeo eu vou falar sobre cada um desses choques para vocês. E vou falar sobre a fisiopatologia de cada um deles. Aqui a gente abordou sobre as fases do choque. Cada um deles são as fases bem iguais.
exceto um, que se não me engano tá dentro dessa classificação, não lembro qual agora, mas é isso. E aí, pessoal, gostaram da aula? Eu espero que sim, de coração. Eu preparei esse conteúdo para vocês. E, gente, não esqueçam de se inscrever se você ainda não se inscreveu. Também deixe o seu comentário, eu quero saber as suas dúvidas, suas sugestões, tá? E até uma próxima. Tchau, tchau.